Era uma noite fria e silenciosa no convés inferior do Titanic. O ar estava gelado, e o cheiro de sal marinho era quase sufocante. O som dos motores ecoava pelos corredores vazios, mas, de repente, um grito desesperado cortou o ar. Um grito que não deveria estar lá. Um passageiro, curioso, decidiu seguir o som. Suas botas batiam no chão de madeira enquanto ele descia as escadas, cada passo mais rápido, mais urgente. Os gritos pareciam vir de todos os lados, mas quando ele chegou ao local, nada. Apenas um corredor vazio, iluminado por uma única lâmpada que piscava. No chão, marcas de arrasto, como se algo pesado tivesse sido puxado. E uma poça de água salgada, fresca, como se tivesse acabado de ser derramada. Ele olhou para os lados, tentando entender, quando um som grave e profundo fez o casco do navio tremer. Algo enorme estava lá fora, raspando o navio, como se estivesse testando sua força. E então, silêncio. Mas aquele silêncio era pior que qualquer grito. Porque, naquele momento, o passageiro percebeu, ele não estava sozinho. E o que quer que estivesse lá fora, estava vindo para dentro. O Titanic era mais do que um navio. Era um símbolo de luxo, tecnologia e ambição humana. Mas, como muitas coisas grandiosas, ele carregava segredos. Segredos que nunca foram destinados a vir à tona. Thomas Harper, um historiador a bordo, não era um homem comum. Desde criança, ele era fascinado por histórias de mistérios não resolvidos. Sua jornada no Titanic não era apenas uma viagem, era uma busca pela verdade. Ele estava investigando relatos de desaparecimentos misteriosos em uma região do oceano conhecida como o Triângulo das Profundezas. Uma área onde navios desapareciam sem deixar vestígios, e onde os sobreviventes falavam de coisas que desafiavam a lógica. Thomas descobriu que o Titanic estava passando por essa região. E, enquanto estudava mapas antigos na biblioteca do navio, ele encontrou uma anotação assustadora. Aqui, os gritos dos homens são como iscas. E o que responde não é humano. Naquela noite, os gritos começaram. E Thomas percebeu que o Titanic não estava apenas cruzando o Triângulo das Profundezas. Ele estava sendo caçado. Os gritos não eram humanos. Thomas percebeu isso tarde demais. Eles eram uma isca, uma armadilha sonora criada por algo nas profundezas. Algo que agora seguia o Titanic, raspando o casco com uma persistência sinistra. A primeira evidência veio na manhã seguinte. Passageiros começaram a desaparecer. Primeiro, um casal que estava caminhando no convés. Depois, um tripulante que fazia a ronda noturna. Nenhum corpo foi encontrado, apenas marcas de arrasto e poças de água salgada. Thomas tentou alertar a tripulação, mas ninguém acreditou nele. Afinal, o Titanic era inafundável, certo? Eles estavam mais preocupados com o luxo do navio do que com histórias de monstros marinhos. Mas Thomas sabia que algo estava errado. Ele começou a investigar por conta própria, e o que encontrou o deixou sem palavras. Marcas de tentáculos nas laterais do navio, como se algo colossal tivesse tentado agarrá-lo. E então, o primeiro ataque aconteceu. Um som ensurdecedor ecoou pelo casco, seguido por um impacto que fez o navio tremer. Thomas correu para o convés inferior e encontrou água inundando os corredores. A criatura estava testando o navio. E, pior, ela estava ganhando. O Titanic começou a inclinar-se levemente e o pânico se espalhou. Passageiros corriam pelos corredores, enquanto a tripulação tentava conter as inundações. Thomas sabia que precisava agir rápido. Ele encontrou um livro antigo na biblioteca, um diário de bordo de um navio que havia desaparecido no Triângulo das Profundezas. Nele, havia uma passagem que chamou sua atenção. A criatura é sensível ao som. Certas frequências podem afastá-la. Thomas teve uma ideia. Ele correu até a orquestra do navio, que ainda tocava valses elegantes, como se nada estivesse acontecendo. Ele explicou a situação, mas os músicos hesitaram. Tocar para um monstro? Isso é ridículo, disse o líder da orquestra. Mas, quando outro impacto sacudiu o navio, fazendo os instrumentos caírem no chão, ele hesitou.
Se isso salvar o navio, ele murmurou, pegando seu violino. Enquanto a orquestra se preparava, Thomas correu para o convés. A criatura estava lá. Ele podia vê-la nas águas escuras, uma massa colossal de tentáculos e olhos brilhantes. Ela estava se aproximando, pronta para dar o golpe final. A orquestra começou a tocar. A melodia era estranha, dissonante, mas tinha um efeito imediato. A criatura parou, como se estivesse hesitando. Mas então, ela começou a se mover novamente, mais rápido desta vez. A água já cobria os pés de Thomas, e ele sentiu o frio cortante das profundezas. Ele gritou para os músicos continuarem, mas sua voz foi engolida pelo som das ondas e dos gritos da criatura. O Titanic estava perdendo a batalha. Thomas subiu no convés, o sino de sinalização em uma mão e uma barra metálica na outra. Ele bateu no sino com toda a força, e o som agudo ecoou como um trovão. A criatura recuou, mas apenas por um momento. Ela atacou novamente, desta vez com mais força. Por um momento, Thomas hesitou. E se o sino não funcionasse? E se ele estivesse apenas acelerando o inevitável? Mas, quando a criatura emergiu novamente, seus olhos brilhantes fixos nele, ele não teve escolha. Ele bateu no sino mais uma vez, ainda mais forte, e o som ecoou como um grito de guerra. O navio estava afundando rápido agora. A água cobria o convés, e a criatura estava quase sobre eles. Thomas tocou o sino pela última vez, com toda a força que tinha. A criatura recuou, seus tentáculos se contorcendo em agonia. Ela mergulhou nas águas, mas o Titanic já estava perdido. Thomas olhou para o sino, agora rachado e sem som. Ele sabia que a criatura não estava morta, apenas adiada. E então, o navio desapareceu nas águas geladas, levando consigo segredos que nunca seriam revelados. Thomas sobreviveu. Ele foi resgatado horas depois, em um bote salva-vidas. Mas, enquanto olhava para as águas escuras, ele viu algo que o fez duvidar de sua sanidade. Uma sombra se movendo sob o bote, seguindo-o em silêncio. E, então, ela desapareceu, deixando apenas uma mancha de óleo na superfície. A criatura ainda estava lá, e ela não tinha pressa. O Titanic afundou, mas sua história não terminou. Nas profundezas do oceano, algo ainda espera. Algo que não esquece. Algo que não perdoa. E, talvez, um dia, ela voltará.